Bom, se você clicou aqui neste vídeo é porque você quer ouvir o capítulo referente ao modelo mental, que está escrito no título deste vídeo. Sendo assim, espero que você aproveite. Lembrando que este vídeo faz parte do livro For One Person, para uma pessoa. Aproveite. Capítulo 10. O efeito cumulativo. Uma sessão de Pilates não transforma um corpo. Uma conversa com um cliente não constrói uma empresa. Uma aula documentada não cria um sistema operacional. Uma pequena melhoria em um produto não torna uma plataforma dominante. Um relatório de investimento não gera julgamento. Uma manhã com Lucas não define a paternidade. Nada disso parece grande coisa no dia em que você faz. E é exatamente por isso que as pessoas desistem. O efeito composto é exatamente isso. Pequenos ganhos repetidos acabam sendo muito maiores do que aparentam inicialmente. Conhecimento, reputação, qualidade do produto, confiança do cliente, saúde, dinheiro, quase nada disso melhora de forma linear. Quando o mesmo esforço útil se repete por tempo suficiente, cada camada começa a se construir sobre as camadas abaixo dela. E a base a partir da qual você age continua a se elevar. Essa é toda a mágica e é algo entediante antes de ser impressionante. Razão pela qual é fácil de respeitar e difícil de realmente vivenciar. Isso não significa que você evite novidades. Significa que você prefere novos trabalhos que utilizem o que você já possui. Habilidades, relacionamentos, código, infraestrutura, conhecimento do cliente e discernimento. As melhores oportunidades geralmente surgem ao apontar uma nova direção para uma base já consolidada. Deixe-me tornar isso concreto com a versão acadêmica. Porque foi aí que meu próprio crescimento realmente começou. No último dia do meu primeiro ano na faculdade, no estacionamento, meu professor de estatística, Facenda, me disse que eu tinha muito potencial, mas que brincava demais. Foi isso. Ele não estava sendo cruel, apenas honesto. E essa frase ecoou na minha cabeça durante todas as férias. A partir do segundo ano, me tornei o melhor aluno da turma. Minha nota mais baixa foi 8,5 e a maioria das minhas notas eram 9,5 e 10. Nada mudou em relação à minha capacidade entre dezembro e fevereiro. O que mudou foi que comecei a me esforçar da maneira correta. E uma vez que a curva de notas começou a subir, nunca mais parou. Java foi a mesma aposta, feita a longo prazo. Na faculdade eu disse a Lu que Java seria nosso ganha-pão, e eu estava certo. Pagou as contas por anos. Então, por volta de 2016, mudei meu foco para JavaScript, mas não abandonei a base antiga, continuei a usá-la. Anos pensando em uma linguagem tornaram a próxima mais fácil de aprender, e a seguinte depois dessa. Quave One é um exemplo claro. Ela reúne tudo que a Quave já aprendeu em nuvem: DevOps, Meteor, implantação, suporte ao cliente e execução de software em produção. Ela existe porque minha experiência como CTO e CEO de uma empresa de nuvem, somada ao profundo conhecimento de DevOps do Edmar, abriu uma oportunidade mais clara para construir uma plataforma em nuvem. Não é uma ideia aleatória, desconectada da história. Ela cresce a partir de camadas anteriores. E uma nova empresa construída sobre aprendizados antigos é muito diferente de uma nova empresa construída do zero. Foi uma aposta deliberada, não um golpe de sorte. Tentamos outros segmentos primeiro, como um produto para criadores de conteúdo, mas não sabíamos muito sobre eles e não funcionou tão bem. Então, voltamos ao que conhecíamos profundamente. Eu fui CEO e CTO da Meteor por cerca de 3 anos. Tinha experiência com servidores, implantações e CI e CD há muitos anos.
E Edmar tinha ótimas ideias sobre como construir uma nuvem acessível. O produto que todos celebram hoje é justamente o segmento onde já havíamos a base mais sólida. Não escolhemos a ideia mais recente, escolhemos aquela com 10 anos de experiência. O mesmo acontece com o Quave Run. Trate cada experimento vertical como uma ilha isolada e o trabalho se dispersa. Capture os elementos compartilhados de inteligência artificial, software, fluxo de trabalho, vendas e aprendizado do cliente, e cada vertical começará a alimentar a próxima. Um fluxo de trabalho imobiliário pode ensinar algo sobre farmácias. Um processo de descoberta de farmácias pode ensinar algo sobre construção civil. Uma biblioteca de prompts, um módulo de código, um roteiro de vendas, um mapa de fluxo de trabalho, um memorando para o cliente. Qualquer um desses elementos pode se transformar em infraestrutura reutilizável, em vez de desaparecer com o projeto. Isso remonta à época da TechSynapse, onde mudamos a forma como criávamos novos módulos. Antes, começávamos o projeto de cada cliente do zero. Uma página em branco sempre. Depois, cada cliente passou a ter um portal onde combinávamos as ferramentas que já tínhamos em vez de recriá-las. O trabalho que fazíamos para o cliente anterior servia de base para o próximo. A base continuava crescendo e começar do zero se tornou a única coisa que eu me esforcei ao máximo para nunca mais fazer. Então, a pergunta que continuo fazendo é simples. O que esse esforço deve deixar como legado? Se a resposta for nada, o efeito dos juros compostos é fraco. Se cada esforço deixar como legado um julgamento melhor, melhores recursos, melhores relacionamentos ou melhores sistemas, então o efeito dos juros compostos começa. Os relacionamentos se fortalecem da mesma maneira e são os que crescem mais lentamente. Exatamente por isso as pessoas os subestimam. Em 2018, ajudei um amigo da ClearSale Internacional com 2 desenvolvedores em um pequeno projeto através da Quave. Esses 2 ainda estão comigo em 2026. Durante esse pequeno projeto da ClearSale, em um almoço em Nova York, mencionei casualmente para Jordan, um dos fundadores da Pathable, que estávamos ajudando a ClearSale. Essa simples frase se transformou em um contrato de vários anos que fez da Pathable, de longe, o maior cliente da Quave na época. Eu não planejei nada disso. Simplesmente continuei ajudando as pessoas ao longo dos anos. E um dia, uma menção casual deu resultado de uma forma que nenhuma abordagem direta jamais conseguiria. É por isso que a documentação é importante para mim. Pode parecer trabalho administrativo burocrático, mas na verdade é memória transformada em algo reutilizável. Uma lição que só existe na conversa tem vida curta. Uma lição escrita pode ser encontrada, questionada, aprimorada e usada por outra pessoa mais tarde. Tem um repositório privado chamado Modelos Mentais, onde coleciono os modelos mentais que uso para pensar, decidir e explicar as coisas para mim mesmo. Cada definição, ação e pergunta transforma um pensamento temporário em um objeto duradouro. O repositório não é valioso porque cada arquivo é perfeito, mas sim porque oferece um lugar para o acúmulo de pensamentos. Este livro funciona da mesma maneira. Um capítulo escrito hoje se torna material que posso editar amanhã. Uma história pessoal adicionada posteriormente confere peso emocional a um modelo. Um modelo esclarecido em um capítulo altera silenciosamente o funcionamento de outro. O livro se acumula porque a escrita torna o pensamento visível. A saúde também se beneficia dos processos cumulativos. E esse é um dos lugares mais difíceis de aplicar. A prova mais clara que tenho é aquela que já mencionei: caminhar com a mimosa 2 vezes por dia. Nenhuma caminhada isolada alterou a balança. Nada de dramático aconteceu em nenhuma tarde específica. E 10 meses depois, eu havia perdido 26 quilos. Essa é exatamente a curva, invisível no dia, inegável do retrovisor.
A mesma lógica se aplica a fases difíceis. Após uma cirurgia, a recuperação não é um retorno heróico, mas sim ações repetidas que fortalecem o corpo. Pilates, academia, mobilidade, força e, eventualmente, voltar a brincar com uma bola quando o corpo permitir. O corpo se torna mais capaz por padrão apenas se as ações corretas forem repetidas. Há uma estranha humildade em tudo isso. É preciso aceitar que a ação de hoje pode não parecer importante. É preciso agir sem provas imediatas. Continuar antes que a curva se torne visível e resistir à tentação de recomeçar constantemente. Porque recomeçar parece emocionante e acumular juros compostos parece lento. É aí que a maioria das pessoas falha. Elas mudam cedo demais, perseguem a novidade, abandonam a camada anterior antes que ela tenha tempo de produzir resultados. Tratam cada cliente, produto ou decisão de investimento como um evento isolado. Nunca se sistematizam a lição, de modo que o mesmo aprendizado precisa ser repetido inúmeras vezes. O custo oculto de não perpetuar o aprendizado é o esquecimento repetido. Uma empresa que não documenta repete seus erros. Uma pessoa que não reflete repete seus padrões. Um corpo que não é treinado retorna à fragilidade. Uma reputação que você não protege consistentemente deixa de ser confiável. Uma família que recebe atenção apenas ocasionalmente não se sente segura por causa de um grande gesto. Portanto, respeite a pequena ação repetida. Não porque o pequeno seja suficiente por si só, mas porque o pequeno, repetido por tempo suficiente, torna-se uma categoria completamente diferente. E isso também muda a minha perspectiva sobre oportunidades. A melhor nem sempre é a mais recente. Às vezes, é aquela que utiliza 10 anos de contexto acumulado de uma forma que, de repente, se torna valiosa. E a pessoa que busca apenas novidades passa direto pelo poder da base que já construiu. A pergunta que quero fazer com mais frequência é: o que estou fazendo agora que o Felipe do futuro agradecerá por ter sido repetido? E o oposto: o que estou fazendo repetidamente que o Felipe do futuro desejará que eu estivesse parado de fazer antes? Porque o efeito cumulativo funciona nos dois sentidos: bons e maus hábitos, confiança e ressentimento, saúde e negligência. Tudo se acumula. Portanto, o modelo não é apenas otimista, mas também um alerta. Cada ação repetida é um voto para uma base futura. Então, escolha os votos que você realmente quer conquistar. Bom, se você chegou até aqui, você acaba de ouvir o capítulo 10, Efeito Cumulativo, do livro For One Person, para uma pessoa. Se você gostou de ouvir esse modelo mental, se inscreva aqui nesse canal.